Bom, vamos começar aqui a nossa aula hoje sobre o teatro na Itália, no período do Barroco. Só lembrando um pouquinho do que a gente falou na aula passada sobre o teatro renascentista, o teatro da mudança da Idade Média para a Idade Moderna, e o destaque que a gente encontra no teatro dos humanistas, que é um teatro que vai ser tomado por essa filosofia humanista, é um teatro desenvolvido nas universidades recém-criadas e nas escolas, é um teatro estudantil, não é um teatro profissional, é feito pelos alunos, pelos professores, no sentido de, colocando profissional, no sentido de que eles não precisam viver do teatro. Hoje em dia, principalmente no Brasil, a gente tem uma noção de teatro profissional ou não, como sendo um teatro bom ou teatro ruim. E não é isso. O teatro profissional é o teatro onde os atores vivem da sua profissão. Tá? Lógico que naquela época não havia DRT, mas os atores não viviam do sustento da bilheteria, por exemplo. Eles recebiam, eram normalmente... Quem ia fazer a universidade, gente, não era povão, né? Ainda mais naquela época. Eram nobres, eram pessoas com erudição, uma formação intelectualizada. Então, esse é o teatro... Como? Homens. Homens. Hoje eu vou falar para vocês, finalmente, o nome de uma mulher no teatro. Estou tão feliz hoje, gente. Estou tão feliz de falar das mulheres começarem a fazer teatro. Aonde? Aonde? Na Itália e com a Commedia dell'arte, que é um dos nossos assuntos hoje. A gente viu que nesses países que estavam se formando naquele momento, com o fim do feudalismo, e pós esse teatro dos humanistas, eu falei na última aula que em cada país esse teatro vai se desenvolver de uma forma diferente. E a gente vai estudar um pouquinho essas diferenças, passando por cada um desses países. Então, hoje a gente vai falar da Itália, né? E dentro desse período da Idade Moderna, na Itália, a gente vai falar de 3 contribuições muito importantes da Itália para o teatro mundial. Um é a Commedia dell'arte, o outro é a ópera, que, como eu falei na aula passada, ela vai se desenvolver muito na Alemanha, mas ela nasce na Itália, ela começa italiana, tanto que, inclusive, algumas óperas compostas por compositores alemães, eles cantam em italiano, em algumas delas, né? Eles usam o italiano como idioma. E o palco italiano, que foi desenvolvido nesse período, e muito da tecnologia, da maquinária do teatro vai surgir nesse momento histórico na Itália. A gente tem aí um mapa antigo da Itália, o nosso país bota, né, ela tem o formato de uma bota de salto. Vocês sabem que o salto alto só foi adotado pelas mulheres no século passado, porque o salto, como ferramenta de moda, né, as mulheres chegaram a usar salto antes, mas era mais por questão da altura do que como adereço de moda. Mas o salto alto começa como um acessório masculino. Só de curiosidade, não tem nada a ver com isso. Após o Renascimento, esse momento de criação, a gente vai entrar no momento do Barroco. E aí, o Barroco está num período em que as monarquias, os países estão sendo desenvolvidos, e as monarquias se estabelecem como absolutistas, ou seja, o rei, o monarca, ele tem poder absoluto. Ele tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, ele cria as leis, ele julga baseado nessas próprias leis e ele manda na coisa toda ali. Então, ele tem um poder absoluto. A gente também já falou na aula passada da reforma, e aí a Igreja Católica vai fazer uma contra-reforma.
para tentar combater a reforma protestante, e é um período em que o teatro tem uma ascensão enquanto arte, enquanto desenvolvimento técnico muito grande. Então, é um período muito importante para o desenvolvimento teatral. E várias coisas vão acontecer em lugares diferentes também. Então, uma das primeiras coisas que vão acontecer aí na Itália é o nascimento da ópera, tá? A ópera, ela vai surgir como uma união entre rima, imagem, representação, fantasmagoria, aplicações pedagógicas do teatro educativo, e tudo isso vai se juntar com a música. E aí o canto aparece na ópera. É um momento lírico, a ópera é uma peça lírico-dramática, então ela tem a poesia e ela tem o drama juntos ali. E é um momento de grande transformação dos teatros, tanto na arquitetura do teatro em si, lugar de onde se vê, quanto da arte dramatúrgica, quanto do fazer teatral, tá? É nesse momento que as mulheres vão subir ao palco, com as nossas primeiras sopranos das óperas. Então, é a partir da ópera e da comédia dell'arte que as mulheres começam devagarinho, e na Itália, a gente vai ver que em outros países algumas coisas demoram um pouquinho mais, mas elas começam a subir ao palco. Em 1594, a gente tem o registro da primeira ópera, que é a Daphne. Tá? A Daphne foi composta pelo Jacopo Peri. Então, ela é considerada a primeira ópera. Mas essa ópera, ela é assim, é como se ela fosse uma descendente daquelas peças, tanto gregas quanto romanas, que tinham um pouquinho de melos, um pouquinho de música. O Sófocles, ele usou em algumas das suas peças o coro cantando ao invés de recitando. Então, isso já aparece lá atrás. E é também na ópera que aparece a figura da prima donna. Meninas, é a primeira dama da companhia, é a mulher mais importante de cada companhia. É ela que vai fazer os grandes papéis e ela vai ser a diva das companhias. Então, é nesse momento que surge a figura da prima donna, tanto na ópera e depois isso vai para o teatro clássico também. E aí, os espetáculos, eles fazem espetáculos grandiosos, muito elaborados, envolvendo todas as artes possíveis, só que eles fazem preços muito populares. Então, milhares de pessoas vão assistir aos espetáculos. A gente viu que no Renascimento, alguns teatros foram construídos aos moldes do teatro romano, né? Aqui no Barroco vão se construir casas de óperas, mas elas não são usadas para o teatro, elas são usadas somente para a ópera, tá? E aí esses preços populares vão fazer as pessoas poderem assistir ópera. Então, ópera não é uma coisa erudita como era o teatro dos humanistas, mas aí começa a separação. Quem tem grana compra um camarote naquelas casas de ópera e se separa do povão, então você vira um patrono da ópera. Ao invés de você pagar um ingresso mais caro, como a gente paga hoje nos camarotes, eles se tornavam benfeitores das companhias de ópera. Então, eles davam uma soma de dinheiro maior do que os ingressos, e aí eles adquiriam o direito de usar um camarote. Tem algumas casas hoje que ainda tem isso, né? Mas normalmente você paga o ingresso para o camarote. Não sei se na Europa ainda tem famílias comprarem camarotes, não sei se isso ainda existe, mas começou nessa época essa questão das famílias comprarem os camarotes. A Itália, nesse momento de virada, lembra que eu falei que
os reis assumiram o poder absolutista e foram unificando os países, a Itália se unificou, mas ela não teve uma monarquia que representava todo o país. Ela continuou tendo ducados, condados, principatos, absolutistas, sim, cada conde, cada duque, cada príncipe mandava no seu pequeno território, mas eles não tinham um rei que representasse todo o país. E isso vai fazer com que eles não tenham, a princípio, uma língua unificada. A princípio não, gente, até hoje. Hoje em dia, a Itália tem cerca de 90 dialetos, e se você pegar um italiano do norte com um italiano do sul, eles vão bater cabeça para conversar num bate-papo de mesa de bar, porque eles não vão conseguir... Claro que hoje você tem o italiano ensinado nas escolas, que é um italiano padrão, que é o italiano de Roma, né, que é o italiano daquela região em torno de Roma. Mas, tradicionalmente, nos pequenos lugares ainda se fala os dialetos, se ainda tem essa coisa. E o que aconteceu aí? Com esse monte de dialeto diferente, e sem uma língua unificada, eles tinham uma grande dificuldade de comunicação. E essa foi a grande sacada. Como eles não conseguiam se comunicar, foi desenvolvido na Itália uma linguagem teatral originalíssima, uma linguagem teatral que mistura várias coisas que a gente já viu em outras épocas, em outros países, mas que junto ali vai ser uma coisa única. Então, essa linguagem vai surgir dessa dificuldade da fala que os italianos vão ter por conta dessa fragmentação do poder, né? E aí vai surgir a nossa amada comédia dell'arte. Quando o italiano está falando comédia, ele não está falando somente das peças cômicas e engraçadas. O comediante, por exemplo, ele é o ator. Eu até falei com vocês que eu vou disponibilizar para vocês o Paradoxo do Comediante. Consegui localizar, só que eu consegui localizar num livro de Diderot, não é da Lemberg, esse é de Diderot sozinho, o Diderot, que ele escreve o Paradoxo do Comediante. Só que o livro tem 700 páginas. E o Paradoxo do Comediante são só 70 páginas dentro dessas. Então, eu estou vendo se eu consigo quebrar o PDF para mandar para vocês, ou se eu vou mandar o PDF das 700 páginas mesmo, dizendo da página tal ou da página tal. Vou ver isso essa semana. Cássia quer inteiro para ela poder ler o resto, né? É um compilado de vários livros do Diderot, e dentro dele está o Paradoxo do Comediante. Mas o Paradoxo são 70 páginas só. É essas 70 páginas que eu quero que vocês leiam. Manda 700. Vou mandar, Eva. Vou mandar 700 para vocês. Então, diante dessa explicação, comédia vai estar no sentido de qualquer peça teatral. E arte é no sentido de ser profissional. Como eu falei no começo da aula. Por que eles são profissionais? Porque eles vivem da arte teatral. É assim que eles se alimentam, é assim que eles comem, é assim que eles bebem. Mas ela também pode ser definida como uma comédia de habilidades. Então, é nesse momento que vão surgir os primeiros profissionais do teatro. Então, a comédia dell'arte ela era formada por trupes de atores itinerantes que se apresentavam nas ruas com um repertório próprio, tá? Com essa variação de dialetos na Itália, eles tiveram, e às vezes na mesma trupe tinham elementos de várias regiões da Itália diferentes que falavam linguagens diferentes. Então, eles começaram a desenvolver um trabalho corporal muito grande, porque eles tinham que expressar a comunicação sem necessariamente depender da palavra. Então, eles também tinham influência dos acrobatas e dos bobos da corte da Idade Média e começavam a criar personagens específicos, personagens típicos. E aí, cada ator acabava se especializando naquele tipo de personagem, tá? E essa é a base da formação
da comédia dell'arte. Eles usavam meia máscara, a máscara só um rosto, às vezes tapando o nariz, alguma sim, outra não, e cada máscara caracterizava uma personagem específica. E aí, os personagens tipos eram divididos em 3 grupos principais. Algumas peças tinham 12, chegaram a ter 20 personagens. Mas, em média, eram 12 a 15. Então, tinha os anis, que eram os criados, os vec, que eram os velhos, normalmente ou eram pais das mocinhas ou pretendentes das mocinhas, sem noção, e os inamorates, que eram o jovem casal. Normalmente a menina era filha de um dos véquios e era pretendida, sempre tinha história, ela era pretendida por vários véquios e vem um mocinho de outra cidade, que sempre tem uma grana também, e tem o seu criado também, que vai fazer essa coisa toda acontecer. Então, eles combinavam diversos enredos, aventuras, situações diferentes, mas sempre com muito bom humor, com comicidade e com os famosos quiprocós. Eu não escrevi aqui em latim romano qui pro quos, não, mas quiprocó quer dizer uma grande confusão. Normalmente aquelas trocas de identidade, ou quando tem os gêmeos, e aí você acha que é um e você acha que é o outro, ou quando o arlequino inventa uma história para enrolar alguém e você acha que está acontecendo. Quiprocó, se a gente fosse traduzir, ele poderia ser colocado como aquilo que parece uma coisa, mas no fundo é outra, né? Essa linguagem corporal que eles vão desenvolvendo vai permitir que a peça seja entendida em qualquer lugar. Famoso vulco-vulco, é isso aí mesmo. Isso vai permitir que as peças sejam entendidas em qualquer cidade por onde eles passarem. Então, eles viajavam pela Itália inteira e começaram a viajar para outros lugares também dentro da Europa primeiro, mas depois a gente vai ver, chegou até Nova York, a comédia dell'arte, já em 1700 e pouquinho, né? Então, essas companhias viajavam por toda a Europa. E os atores, como eu falei antes, se especializando em cada um especialista no personagem. Eles chegavam a fazer aquela personagem por anos seguidos. Então, você tinha aquela atriz que era sempre a Colombina. Então, ela era conhecida como a Colombina. Ou aquele ator, normalmente os enamorados eram mais novinhos, né? E aí, quando eles ficavam mais velhos, eles assumiam alguns dos outros papéis, ou dos criados, ou dos senhores. Então, os únicos que acabavam trocando, você começa novinho no teatro, você vai fazer enamorate e depois... Eles tinham esse repertório de várias tramas. Ao contrário do que se imagina quando a gente fala em comédia dell'arte, às vezes as pessoas pensam que é pura improvisação. Não é. Eles tinham muito ensaio e muita preparação corporal, porque eles trabalhavam também com acrobacias, tá? E eles tinham, sim, um roteiro. O improviso não é total, não é aquele roteiro que você vai improvisar, não. O que eles improvisavam normalmente eram as piadas, os trocadilhos, as pantomimas, os truques de mágica. Por exemplo, eles chegavam numa cidade, eles tentavam descobrir alguma coisa pitoresca daquela cidade, o nome do governante ou o nome do bêbado da cidade. E aí eles brincavam com isso, como os circos fazem até hoje, né? Então, não era um improviso total, tinha roteiro, tinha texto, não era os diálogos que eles improvisavam, tá? Eles tinham uma base por onde eles seguiam. O improviso, ele tinha que ser ágil, normalmente ele era rude e burlesco, tá? Mas eles tinham que ter total domínio artístico da expressão do corpo. Eu não tenho dados, a gente tem pouca coisa. Tem uns grupos hoje, ainda tem grupos hoje que trabalham com comédia dell'arte, mas com certeza a formação do ator de comédia dell'arte hoje é um pouco diferente da formação que era naquele momento. Primeiro que não haviam oficinas.
Então, eles aprendiam aquilo com os atores mais velhos e iam trabalhando aquilo, diferente dos eruditos que tinham uma escola que ia ensiná-los a arte teatral. Os atores da comédia dell'arte, não, eles iam aprendendo no fazer, na prática, né? Parece um paradoxo, né? O ator que estuda e se forma numa escola não é o ator profissional. O ator profissional, nesse momento, é aquele que aprende fazendo na rua, no meio do povo, no meio das praças, no meio das feiras. Então, essa é uma arte mimética. Ela é uma arte que tem também uma inspiração do momento e do local onde se está, e ela vai trazer essa expressão do corpo. Sim, o ofício do ator na comédia, ele é aprendido com um mestre, que normalmente é uma pessoa mais antiga da companhia. Não tem uma academia, como no caso do Teatro dos Humanistas. E aqui tem uma falinha da Margot Bertoldi tentando falar um pouco da importância da comédia dell'arte até hoje para os comediantes, né? Então, são grotescos de tipos segundo esquemas básicos de conflitos humanos, demasiado humanos, Bertoldi aí cita Nietzsche, né? Inesgotável, infinitamente variável, em última análise, sempre inalterada, matéria-prima dos comediantes nos grandes teatros do mundo. O que ela está falando aqui? Do que a comédia dell'arte fala? E eu sempre falo isso para vocês. Dos conflitos dos relacionamentos humanos, das diferenças entre desejos, pessoas, idiosincrasias. Quando o meu eu encontra com o seu eu e esses eus entram em choque. Ainda não estamos no existencialismo, mas os conflitos humanos existem desde o teatro grego. Aliás, bem antes, a gente viu já que o teatro egípcio não se tornou teatro em si, porque eles não entravam em conflito, né? Eles aceitavam tudo, então ficou somente no ritual religioso. Não partiu para a arte teatral porque não tinha conflito. Essa comédia dell'arte, ela também vai ter muita inspiração no carnaval, principalmente no Carnaval de Veneza, que é de onde vinham os cortejos de mascarados, e as máscaras de Veneza vão inspirar as máscaras da comédia dell'arte. Eu não sei se vocês sabem um pouco da origem desse carnaval. O que é o carnaval? É a festa da carne. Vocês já devem ter reparado que o carnaval termina na quarta-feira de cinzas, né? O que, para os católicos, os 40 dias da quaresma representam os 40 dias que Cristo ficou no deserto, jejuando e meditando. Foi quando ele sofreu as tentações do demônio e resistiu a todas elas. Então, nos 40 dias que precedem a Páscoa, na verdade, que não precedem a Páscoa, que precedem o Domingo de Ramos, que é uma semana antes da Páscoa, que é quando simbolicamente Jesus entra em Jerusalém, montado no jumentinho, com os ramos de oliveira, dizendo Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra. A quaresma representa esses 40 dias em que Jesus ficou no deserto e quando ele foi para Jerusalém. Então, simbolizando isso, os cristãos na Idade Média, no final da Idade Média, eles faziam um jejum nesses 40 dias. O que eles faziam? Eles não comiam carne, eles não bebiam álcool e eles não praticavam sexo. Eram 40 dias de jejum, extremamente rigoroso. E aí, já que eles iam ficar 40 dias sem fazer tudo isso, eles inventaram uma festa, a festa da carne, carnaval, onde eles pudessem extravasar tudo. Então, eles faziam ao exagero, já que eles iam ficar 40 dias sem nada, naquele dia anterior a esses 40 dias, eles faziam uma grande festa com músicas, fanfarras, danças, bailes. Por que usavam máscaras? Porque eles iam para pirar o cabeção mesmo. Eles iam para comer muito, para beber muito, para farrear muito. Só que no dia seguinte ia todo mundo para a missa e ia falar: fulaninha lá, sei,
Então, eles usavam máscaras na festa para que ninguém soubesse quem estava fazendo o quê e tudo pudesse ser feito livremente aí. Começa, sim, com uma festa para se comer muita carne e vai virando um grande baile, uma grande festa, uma grande alegria e, com o tempo, se esquece até o motivo inicial da festa. A festa ganha uma importância, como tem hoje no Brasil, uma importância em si, independente do que ela representa, independente do que ela significa ali na sua origem. E esse carnaval, eles tinham trajes luxuosíssimos, não eram uma pré-fantasia, né? Eles não tinham esse nome de fantasia ainda. E os personagens da comédia dell'arte, os figurinos dos personagens da comédia dell'arte, são uma sátira social a esses figurinos usados pelos nobres na festa do carnaval, tá? Eles também vão trazer as acrobacias e as pantomimas que eram feitas nesses cortejos mascarados do carnaval. E a popularidade, porque o carnaval é feito na rua, era feito na rua. Também tinha os bailes da corte nos palácios e tal, mas ela era uma festa que ganhava as ruas e era uma festa muito popular. E essa popularidade vai ser um pouco emprestada também para a comédia dell'arte, que, como a gente viu no Renascimento, que o Renascimento foi recuperar algumas coisas greco-romanas, os personagens tipos também foram usados por Plauto e Terêncio lá atrás no teatro romano, antes de Cristo. Tá? Então, eles vão recuperar essa questão dos personagens tipos, mais inspirados em personagens locais. Aí a gente tem aqui o Ângelo Beocco de Pádua. Foi o primeiro cara que oficialmente montou uma peça de comédia dell'arte. Ele era chamado de Il Rusante, porque era um personagem que ele fez numa peça e ele ficou muito conhecido na Itália inteira por essa personagem e as pessoas não chamavam ele mais pelo nome, ninguém conhecia Ângelo Beocco, conheciam Il Rusante. A gente tem aqui essa gravura que está do lado direito da tela de vocês, é uma gravura de uma cena de uma peça deles, não era fotografia, gente. Então é algum artista, eu não coloquei o nome do artista, falha minha, mas um artista que pintou uma cena, e aí você tem no meio a figura do Arlequino, né, aparecendo, e uma pintura aqui do Ângelo Il Rusante. A gente tinha duas coisas na comédia dell'arte que eram muito importantes. O laze, o que eram os lazes? Eram os jogos, eram os improvisos. E o soggetto. O soggetto era o roteiro escrito. Então, a peça vai combinar o laze, que era o improviso, com o soggetto, que era o roteiro escrito. E aqui, como eu falei para vocês, vamos falar um nome de mulher do teatro. A gente tem aqui a Isabella Andreini, que ela foi muito famosa pela sua Colombina. A gente tem uma pintura da atriz também e uma pintura da atriz em cena, como Colombina. Ela não é considerada a primeira atriz é considerada a Teresa Duprat, que trabalhou com Molière, mas a Isabella Andreini, ela é antes da Teresa Duprat, tá? E falavam dela o seguinte: bela de nome, bela de corpo e belíssima de ânimo. Porque dizem que era uma mulher fantástica, ela era bela de cara, bela de corpo e um espírito belíssimo. Então, ela era muito amada como uma mulher sensacional que o Teatro da Comédia dell'Arte trouxe para a gente. E aqui a gente tem um cartaz. Olha que legal, isso está no livro da Margot Bertoldi, tá, gente? Um cartaz de uma peça de comédia dell'arte. Isso é uma pintura feita para uma apresentação de comédia dell'arte em 1670. É uma curiosidade muito legal que está no livro da Margot Bertoldi, 1670.
1970. Então, eu trouxe esse cartaz de curiosidade para vocês. Então, aqui a gente tem o Arlequino, bem no meio, né, da questão toda, e aí os personagens vão aparecendo, daqui a pouquinho vocês vão começar a reconhecer. Aí, a gente já está... Não, antes do Carlo Goldoni, antes da gente chegar no Carlo Goldoni, no século XVI, a comédia dell'arte, além de viajar por toda a Itália e pela Europa, ali, os países principais, Espanha, Inglaterra, França, ela também vai passar as barreiras dos Alpes, ela vai chegar na Alemanha e ela vai chegar nos países mais lá de cima. E também vai indo para o leste, comédia dell'arte chega em Varsóvia, na Cracóvia, em Gdansk, que são países do leste europeu. Então, ela vai viajar nesse século XVI. Quando a gente chega no século XVII, sim, em 1739, a comédia dell'arte chega a Nova York. É o momento em que ela chega nas Américas. 1739, há uma apresentação de comédia dell'arte em Nova York. E aí a gente chega nesse belo italiano aqui, chamado Carlo Goldoni. Aí a gente já está no século XVII. O Goldoni, ele vai ser reconhecido como o primeiro autor de um texto de comédia dell'arte. Eu falei para vocês que existiam sim textos antes, inspirado nos personagens locais, eles tinham um roteiro, mas o Goldoni, ele vai transformar isso numa dramaturgia. Ele vai, por exemplo, reduzir o número de personagens das peças. Algumas peças deles tinham 4, 5, no máximo 6 personagens, e não mais 12, 14, 22, às vezes, como apareciam nas antigas trupes. Ele vai ter essas peças num ambiente estruturado, então ele não vai apresentar mais essas peças no meio da rua. E ele vai adotar, depois de Molière, a gente quando for estudar a França, a gente vai ver que o Molière, ele foi aluno de um grande... Ele foi aluno, se não me engano, do Ângelo, do Will Rusante. Depois eu confirmo isso para vocês. Mas ele foi aluno de um italiano que ensinou a comédia dell'arte para ele, e na França a comédia dell'arte vai ser chamada de comédia italiana, né? E o Molière vai adaptar essa comédia dell'arte para a comédia de costumes, que é a comédia que vai criticar a sociedade. Um pouco depois de Molière, o Carlo Goldoni vai fazer isso na Itália também. Então, ele vai trazer essa comédia de costumes para a Itália. Muito próximo do Carlo Goldoni tinha o Carlo Gozzi. Todos dois Carlo por total coincidência de nomes. Que vai ser um outro dramaturgo também da comédia dell'arte. E só que o que acontece? O Gozzi, ele não vai querer mais essa imitação da natureza, essa reprodução da natureza nos palcos. Ele quer criar um mundo fantástico. Então ele começa a escrever as peças de comédia dell'arte de contos de fada. Então ele vai colocar ninfas, ele vai colocar criaturinhas fantásticas da floresta, ele vai trazer alguma influência daquelas peças pastorais, né? E uma coisa muito importante do Carlo Gozzi, ele exigia que os intérpretes fossem totalmente fiéis ao texto dele. Ator que mudasse uma palavrinha no texto, tchau da minha companhia, não faz teatro comigo. Então, ele era extremamente exigente com os atores. Isso a gente já está no século XVII. Então, poxa, mas mudou totalmente a comédia dell'arte, porque antes ela era baseada no improviso, não quer dizer que não tinham os improvisos, as acrobacias, as brincadeiras, mas o texto, os diálogos, eles não poderiam ser alterados. Tá? Era uma exigência do Carlo Gozzi. E aí, essa comédia
dell'arte, ela vai inspirar muitos outros autores. E até hoje a gente tem companhias de comédia dell'arte na Itália, temos companhias no Brasil. No Espírito Santo, nos anos 90, nós tivemos uma companhia de comédia dell'arte chamado Grupo Bufão, que tinha a Letícia Braga, tinha o Rafael, tinha uma equipe fantástica de atores capixabas que trabalhavam com comédia dell'arte. Eu pude, felizmente, assistir alguns espetáculos deles, tanto em teatro quanto em praça pública, no Parque Moscoso, no Festival de Teatro de São Mateus. Eles fizeram apresentações em vários cantos da cidade e foi uma loucura, e eu acompanhava eles porque eu estava lá com a minha peça e a gente ia e ficava o festival inteiro, não ficava só o dia que a gente apresentava, não, né? A prefeitura tinha um patrocínio de um hotel lá em São Mateus, era muito legal esse festival, gente. Foi considerado um dos melhores do Brasil naquela época. E a gente passava 10 dias lá em São Mateus, então se apresentava no seu dia e depois você ia assistindo todas as outras peças. Eram acho que 3 peças por dia, e tinha as pessoas que se apresentavam na rua. Então a gente tinha o Teatro Galpão, o Grupo Bufão, e a gente tinha o Dudu Guimarães e a Joane Dark, que na época eram casados, não sei se eles são ainda, e eles trabalhavam muito com teatro de rua também e teatro de boneco. O teatro de rua, gente, ele vai beber muito na fonte da comédia dell'arte ainda hoje. Não quer dizer que todo grupo de teatro de rua faça comédia dell'arte, mas tem uma veia, tem uma ligação, tem uma coisa aí, tá? E esse teatro ele vai inspirar Molière, ele vai inspirar o Goethe, ele vai inspirar o Hoffmann nas suas óperas, ele vai inspirar inclusive o Gorky. O Gorky, Máximo Gorky, autor russo contemporâneo de Stanislavski, que apoiou a Revolução Russa e depois foi assassinado pela própria Revolução, porque ele achou que ele estava apoiando a Revolução para ser livre, e só que ele só podia fazer peças do que agradava o Stalin, né? E aí ele se revoltou, ele falou, não vou fazer só peça que agrada o Stalin. Stalin resolveu então matar o Gorky. Foi um golpe no Stanislavski foi aí que o Stanislavski se separou do Datchenko, porque o Datchenko estava completamente dentro do sistema e o Stanislavski não aceitava a crueldade, né, do sistema. E o Gorky, que foi um grande apoiador da Revolução, foi assassinado pela própria Revolução. Mas o Gorky passou um tempo na Itália, e quando em Capri, se eu não me engano, e quando ele volta para a Rússia, ele vai correndo para o Stanislavski dizer que a gente precisa fazer um teatro que ele chamava de palco do improviso, onde os atores criavam as próprias peças ao vivo ali. Ele, claro, uma leitura do Gorky daquela coisa toda. O Stanislavski se empolgou um pouco, mas eles não chegaram a realizar esse sonho do Gorky. Não sei por que motivos, mas eu sei que isso não saiu dos sonhos. E agora a gente vai entrar aqui nos tipos característicos da comédia dell'arte. O principal deles era o arlequino, ou arlequim, ou harlequin, como falam os ingleses. Harlequin. O arlequino, ele é um palhaço. Ele é a gente chama, não é que ele é um palhaço, eles ainda não tinham esse nome de palhaço, né? Mas ele vai trazer, ele é um dos Anni, ele é um dos criados. Ele normalmente ele é um acróbata, ele é amoral. Vocês entendem o que é amoral? Não é imoral. Ele não tem os conceitos de moral que a sociedade tem. Moral é um valor cultural, a moral muda de uma cultura para outra, né? E esses seres amorais, eu sempre falo com vocês que o ator, a atriz, tem que ser amoral, porque ele não pode julgar a personagem com a sua própria moral, né? Ele tem que entender a moral da personagem. E o Arlequim, ele era um pobre, faminto. Todo palhaço tem fome,
né, gente? A fome nasce aí do Arlequino, porque ele era um criado que não recebia dinheiro, ele fazia os seus serviços em troca de comida. Então ele estava sempre com fome. E ele normalmente se dava mal também nas coisas, porque ele fazia o máximo que ele ganhava no final, além de uma bela surra, era um prato de comida, era um agradinho, era uma coisa que ele conseguia roubar aqui e ali. Não sei se vocês lembram, se vocês assistiram todos, o Pastelão e a Torta. Uh, Pastelão e a Torta é uma peça antiga, que não, autor desconhecido, a gente não sabe quem foi que escreveu, mas é do século XVII, e que vai trazer esse personagem do Arlequino e dos criados, né, famintos, que vão tentar enrolar outra pessoa para conseguir a comida. Então, ele tem essa roupa característica, esses... como é losango que chama isso? É um losango. Eles vão representar diamantes, né, que é o sonho dele, mas ao mesmo tempo é como se a roupa dele fosse feita de remendos, simbolizando também a pobreza da personagem. Em algumas peças, o Arlequino era substituído pelo Trufeldino, que era o filho do Arlequino. Então, era um Arlequino um pouco mais jovem. Quando isso acontecia, quando o ator que fazia o Arlequino ou ficava muito velho, ou morria, ou não aguentava mais o tranco, eles pegavam um enamorate novinho e ele começava a fazer o Trufeldino para ele se preparar para ser o Arlequino. Tá? Então, na prática, era isso. A máscara dele, apesar dessa figura aqui do desenho, é só uma arte, está sem máscara. Ela tem uma testa mais baixa, tem uma verruga. Às vezes ele usa um lenço no pescoço, aqui ele está representado com esse negócio, né, da era moderna. Esqueci o nome que se dá para isso, gente. E ele, às vezes, é o servo do Pantaleone, às vezes ele é o servo do Doutore. Ele apanha do patrão e ele desforra nos outros criados. Tá? Ele também tem essa relação de amor com a Colombina, ela faz ele um pouco de idiota, às vezes ele enrola ela também, mas o Arlequino é o principal personagem da comédia dell'arte. O Carlo Goldoni, ele escreveu o Arlequino, o Arlequino dele é um dos arlequinos mais conhecidos até hoje, porque o texto dele sobreviveu. Depois a gente tem a figura do Pierrot. O Pierrot é aquele palhaço triste, é aquele que ele se ferra em tudo. Ele sempre se dá mal, gente, ele sempre se dá mal. Ele é apaixonado pela Colombina, ela não dá a menor pelota para ele, ela se encanta lá com a Arlequim, e o Pierrot fica maltrapilho, as roupas não dão nele, vocês veem na imagem, a calça é curta, a blusa é comprida. Por quê? Porque não são dele, porque sobrou de alguém e veio para ele. Então, ele já tem essas características do palhaço, já começam a aparecer aqui no Pierrot. Vocês devem ter visto isso, quem fez aula de palhaçaria, não sei se todos aqui fizeram com o Paulo, ele deve ter falado um pouco sobre essas personagens para vocês, né? Com certeza. E aí surge a Colombina. A Colombina é uma criada também, ela é como se fosse a contrapartida feminina do Arlequino. Normalmente ela é inteligente e habilidosa, e as roupas dela, às vezes, são parecidas com a roupa do Arlequino. Normalmente, as companhias combinam a roupa da Colombina com a roupa do Arlequim. Ela é muito ambiciosa. Em algumas peças também, ela pode aparecer como uma mulher dos velhos, mas uma mulher mais nova que também vai armar pequenos golpes e pequenas traições ali com os seus maridos velhos. Aí a gente tem o Brighella. O Brighella, ele, às vezes, ele é relacionado com um trapaceiro de pouca moral, diferente do Arlequim. Quando a gente fala amoral, esse aqui não, ele é imoral, tá? E ele não merece confiança. É uma personagem que aparece um pouco agressivo, um pouco brigão, cuidava das estalagens e da comida,
não faz parte do núcleo dos ricos, mas ele tem uma condição, uma situação um pouquinho melhor do que os outros criados. Então, é como se fosse numa hierarquia dos servos, ele tinha um cargo de comando ali dentre os criados. O Pantaleone, ou Pantaleão, é sempre aquele velho, muito rico, mentiroso, o arquétipo do pão duro, que o Pantaleão aparece em maioria das peças do Molière, tem um Pantaleão ali, que é o doente imaginário, é o avarento, né? E caracterizado por esse cavanhaque branco, um manto negro por cima e uma roupa vermelha. Normalmente, ou ele tem uma filha que está prestes a se casar e vão aparecer os candidatos. A gente vê um Pantaleão desse aonde? Na Megera Domada. O Batista, pai de Catarina e de Bianca, é um típico Pantaleão, né? Um homem mais velho, rico, que tem as filhas ali que vão ser cortejadas, e a Bianca é cortejada pelo il dottore, pelo capitano, e aí aparece o inamoratezinho, o jovenzinho, com quem ela vai ficar. Leiam A Megera Domada, leitura obrigatória. Semana que vem a gente vai falar de Shakespeare. Vamos lá. E ele é um sedutor fracassado. Muitas vezes o Pantaleão vai ser aquele que vai, através da sua fortuna, tentar conquistar a mocinha, a Bianca ou a Isabela, e, logicamente, vai fracassar na sua empreitada. Pulcinelli, ou como ele ficou conhecido na França, Polichinelo, ele tem também, assim como o Brighella, em grupos diferentes ele vai aparecer com algumas características diferentes. Mas ele é esquisito, a gente fica com pena dele. Normalmente ele é vulnerável e até com deficiências físicas, então às vezes desfigurado, como corcunda, por exemplo. Algumas vezes ele não consegue falar, e aí ele se comunica através da mímica, e aí ele vai fazer a graça dele através dessa mímica. Gente, hoje será que vamos ter que ir para o terceiro tempo? Então, o Pulcinelli vai fazer a graça dele através dessa mímica. Então, ele se comunica através de sinais e sons estranhos que arrancavam risadas da plateia, porque não era compreendido pelos outros personagens. E sempre com piadas de duplo sentido nesses gestos, né? A personalidade pode ser de um tolo ou de um enganador, dependendo da peça. Normalmente usa uma voz muito estridente e a máscara tem um nariz grande e curvo de papagaio. E essa foto nem tá tanto, mas ele faz aquele nariz um pouquinho curvo. Não é aquele comprido dos velhos, não. Mas é um pouquinho curvo, usa roupas brancas e às vezes ele pode ser filósofo. E quando a peça quer fazer críticas políticas, é através do Pulcinelli ou do Polichinelo que essas críticas políticas vão aparecer. Porque ele é o bobo, porque ninguém dá atenção para o que ele fala, e aí quando ele fala, ele solta as pérolas. Um Pulcinelli que a gente pode identificar, viu, Eva, Esperando Godot, o seu personagem de Esperando Godot. Ele pode ser inspirado no Pulcinelli. Eu não sei se o Beckett teve essa inspiração, mas eu consigo identificar características do Pulcinelli no look, né? Eu consigo ver essa coisa aí. Il Capitano. O capitão, a maioria das vezes ele é um velho, mas ele pode ser representado por um ator mais novo. É um militar, ele usa uniforme militar, mas exagerado, com muitas pompas, com muitas coisas. Conta a vantagem de que é o guerreiro que faz e acontece, mas no fundo é um grande covarde. Que sempre perde as batalhas na guerra, perde as batalhas no amor, também nunca conquista mocinha nenhuma, mas ele chega como se ele fosse o grande. Uma coisa que a gente encontra no Alto da Compadecida, no filme, não na peça, porque no filme, quando eles misturam o Alto da Compadecida com o Santo e a Porca, eles pegam essa figura do capitão e pegam a figura do valentão, que vão ali disputar a mocinha, e o capitão lá do Alto da Compadecida é o próprio capitão
da comédia dell'arte. Magro, esquisito, se achando o sedutor, covarde quando os cangaceiros chegam, ele é o primeiro a se esconder, né? E tenta conquistar a Rosinha e não consegue. Então, o Ariano Suassuna, no Brasil, ele é uma pessoa que resgata muito a comédia dell'arte. A comédia dell'arte chegou no Nordeste brasileiro através das navegações, não veio pelos portugueses, veio pelos franceses e holandeses, principalmente os holandeses, e ficou popular nas feiras do Nordeste, inspiram muito. Hoje as peças de Ariano Suassuna têm essa influência, porque o Teatro Popular do Nordeste teve essa influência lá nas invasões holandesas. Tá bom? Il Dottore. Il Dottore ou é um médico, ou é um advogado, é uma pessoa que tem, é um velho, né? É uma pessoa que tem um certo dinheiro. Normalmente ele se coloca como um intelectual, mas a gente depois vê que isso não é bem a verdade, porque ele é o pseudo-intelectual, é aquele que se faz de inteligente. O que o doutor, o capitano se faz de valente, o doutor se faz de inteligente. Ele acha que o título dele de doutor, como médico ou advogado, faz dele um ser especial acima das outras criaturas. Então, normalmente ele é pedante, ele é avarento, ele não tem nenhum talento com as mulheres, ele usa sempre uma roupa preta, com uma gola branca daquelas bufantes, sempre tem um chapelão de abas largas que vai por cima da máscara, fala muito, mas nunca é entendido. Sabe aquelas pessoas verborrágicas que falam e tentam falar difícil e não conseguem dizer nada? É um pouco o doutor, e um falso erudito, que também está criticando os eruditos. Não pensem que não tem crítica aqui aos universitários, aos intelectuais da época que ainda não tinham esse nome de intelectual, né? Scaramouche. Lembram da música do Queen? Scaramouche, Scaramouche, fandango. Que aquilo é uma ópera, né? Bohemian Rhapsody. O Scaramouche, ele é um pilantra. Ele usa uma máscara de veludo negro e as roupas dele também são negras, mas ele é um bufão. Ele sempre usa a música, toca instrumento musical, mas é um contador de história covarde, é um mentiroso profissional. Normalmente é um personagem fanfarrão, gozador, divertido, provoca algumas intrigas aqui e ali. E o casal de Innamorati eram os únicos personagens que não usavam máscara, tá? Eles recebiam vários nomes de acordo com a peça, as mulheres, principalmente Isabela e Bianca. São muito jovens, virtuosos, são sempre jovens exemplares. A mocinha é aquela mocinha boazinha, bonitinha, boa filha, boa irmã, boa namorada, e o rapaz também é um rapaz bom, de boa família. Normalmente os dois são filhos de dois vecchios que têm muito dinheiro. A menina a maioria das vezes é filha de um pantaleão, e ele é filho de algum nobre que às vezes não aparece, mas que vem, e às vezes ele troca de lugar com seus criados, e aquela coisa que acontece também na Megera Domada. O jovem rico troca de lugar com o seu criado, com o seu arlequino, que vai tramar aquela coisa toda, e ele vai se colocar como professor da Bianca ali para conquistar o amor dela antes de dizer que ele é rico e que ele quer casar e tudo mais, tá? Cantam, dançam e recitam poemas, todos esses personagens. E aí a gente vai... Bom, dúvidas sobre a comédia dell'arte, amores? Comédia dell'arte tem assunto para um ano, tá? É quase uma loucura trazer ela assim condensada, mas acho que deu para dar um passadão. Uma outra contribuição importante do teatro italiano nesse momento do teatro barroco, nesse momento a partir do século XVI, é a criação do palco italiano. Por incrível que pareça, esse teatro que eu coloquei aqui para vocês verem não é um palco italiano na Itália. Essa foto é do Teatro Amazonas, em Manaus,
que é um teatro belíssimo brasileiro, muito antigo, talvez um dos mais antigos do Brasil, e ele foi construído nos moldes do teatro barroco italiano. Então, ele tem essa arquitetura barroca, dessas linhas curvas, né? E do formato do palco italiano, como a gente vai ver agora. O palco, o teatro, nesse momento, como a gente viu na última aula, e esse teatro feito na Itália, ele apresentava algumas características em comum com o teatro humanista. Por exemplo, o fundo dos cenários era pintado, né? Então, eles faziam painéis que cobriam o fundo do que hoje é o ciclorama, na época ainda não tinha esse nome, e nem todas as funções que ele tem hoje, mas era pendurado no fundo do palco esse painel. Lembra que eu falei que eles usavam a cena romana? Então, a cena era feita no que hoje a gente chama de proscênio. O que hoje a gente chama de cena, que é atrás da cortina, não aparecia para o público. Era como se fosse um camarim para os atores. E não era tão grande lá atrás como é hoje. Tá? Então, eles usavam essa faixa mais estreita e mais comprida do palco. Então, a perspectiva, que é essa noção de profundidade, era dada através dessas pinturas. Com o passar do tempo, eles começam a pensar em ter vários ambientes, mas como é que a gente vai fazer para mudar essa pintura? A gente tem esse painel lá no fundo. Como é que a gente vai fazer para trocar de painel no meio de uma peça, por exemplo? Então, nesse momento, começam a ser desenvolvidos vários. Opa! Volta para cá. Começam a ser desenvolvidas várias tecnologias, vários inventos, e eles usavam muito da tecnologia que foi desenvolvida para as grandes navegações, então é tecnologia naval. O maquinário do teatro, ele se baseou no maquinário naval, na tecnologia que foi desenvolvida para a construção dos navios, das caravelas, das grandes navegações. E a gente viu também que em algum momento desse teatro, o aspecto visual da peça chegou a ser mais importante do que o próprio texto dramatúrgico, né? Então, eles tinham essa preocupação com a arquitetura e com o aspecto visual do espetáculo. Esses painéis, a gente já falou isso na aula passada, mas relembrando, cada tipo de peça tinha um tipo de cenário diferente. Então, se a gente ia fazer uma tragédia, o painel que tinha no fundo era um cenário de um interior de um palácio. Falei tanto de palhaço, agora fui falar palácio, saiu palhaço. Então, nas tragédias, o painel representava um cenário de um palácio. Nas comédias, era sempre a vista de uma rua. Então, era uma janela, ou era a própria fachada da rua, mas você olhava para o painel, você via a rua lá atrás, dando essa noção de que tinha essa perspectiva também, e você se caminhasse por ali, você ia virar à esquerda e ia sair em outro lugar. Só que não. E nas peças pastorais, a gente tinha um cenário de paisagens arborizadas, e eles também começaram a usar nesse momento praticáveis. Praticável é um termo muito teatral, tá, gente? É um móvel que serve tanto para você fazer de cenário, quanto para você usar na maquinaria. Então, eles usavam praticáveis com objetos em cima para melhorar, criar essa sensação espacial, como se os praticáveis que eles colocassem ali fizessem parte, dessem continuidade para aquelas pinturas que estavam lá no fundo. Só que aí as peças passam a ter vários ambientes. Como é que vai se fazer para fazer esses vários ambientes e para trocar esse fundo dos cenários que vão estar ali? Aí
vão surgir algumas invenções bacanas. Esse cara, Giacomo Torelli, ele foi um dos mais importantes inventores do teatro italiano nesse período. Hoje existe a profissão de designer de palco, na época não tinha esse nome, né? Mas o Torelli é o que a gente chama hoje de designer de palco. A sua formação como arquiteto e engenheiro, lógico que ajudaram ele a fazer cenários magníficos, tá? E ele vai criar uma coisa chamada, são os bastidores em nível e deslizantes. Como é que funciona isso? Daí vem a palavra bastidores lá atrás, porque a gente sabe que bastidor é aquilo que segura a tela, né? Então, daí que vem o nome da coxia ser chamada de bastidor. Então, eles tinham essas molduras de ripas gigantes, que tinham essas telas ali, e quando eles precisavam mudar o cenário, eles deslizavam essas telas sobre trilho. Para onde? Eis a questão. Qual era o espaço teatral que eles tinham ali? Aí vem esse cara chamado Nicola Sabatini, que vai desenvolver. Nicola Sabatini foi um cara que fez contas matemáticas incríveis para a gente construir as arquibancadas, por exemplo, dos teatros. Ele calculava essa figura aí, é uma figura desenhada por ele, mostrando a inclinação que uma arquibancada deveria ter para que todas as pessoas pudessem sentar, colocar o pé, sem encostar no bumbum alheio, e poder ver a peça sem que uma cabeça não atrapalhasse o outro. Então, eram cálculos matemáticos feitos para que esse desnível funcionasse. Então, eu peguei aí um esboço, e o Sabatini, ele vai escrever um livro que vai ser muito importante, e até hoje os cenógrafos leem esse livro, que é a prática de fabricar a cena. E a maquinária, prática de fabricar a cena e a maquinária do teatro. Ele escreveu esse livro em 1638. Eu botei aí uma gravura de uma edição desse livro, mostrando a data do livro, mas eu não sei se essa gravura é de um original, aí já com a prensa do Gutenberg funcionando, ou se é uma edição posterior. Mas o livro, a data que aparece nessa folha aí é a data de 1638, é a data que vai funcionar. O Nicola Sabatini, ele percebeu que o teatro, para funcionarem as invenções do Torelli, ele precisaria ter espaços além do espaço da cena. Então, o que eles vão fazer? Eles vão primeiro aumentar o palco, tá? Então, o palco não vai ser mais o proscênio. O palco vai ganhar o proscênio e a cena. Vai ganhar profundidade não mais na perspectiva das pinturas, ele vai ganhar uma profundidade real. Chegou-se a se pensar que os cenários deviam ser mudados inteiros, fizeram projetos de vir um palco inteiro para frente, e um palco saía, faziam cilindros, esferas, para que essa coisa mudasse tudo. Lembra que eles se inspiraram no Vitrúvio para fazer as regras da arquitetura desses teatros, né? Mas eles precisavam do espaço fora do palco. Onde seriam esses espaços? Dos lados, em cima, atrás e embaixo, porque aí eles criaram o fosso do teatro, onde foi possível trazer os fundos falsos da peça. Lembrando vocês que eu já tinha falado isso em algumas aulas atrás, mas o nosso querido Leonardo da Vinci, um cara muito legal, que todo mundo já ouviu falar dele pelo menos uma vez na vida, né? O Leonardo, na época do Renascimento, ele foi fazer um cenário para uma peça chamada Il Paradiso. No Il Paradiso, o Leonardo ele desenhou não só os cenários, como um palco giratório. Lembram que eu falei na aula sobre a China, que a China fez o primeiro palco giratório? O Leonardo fez o projeto, chegou a desenhar para a peça, só foi usado nessa peça e nunca mais
foi feito. Depois a China foi fazer e na Europa só foi ser feito isso lá para 1800. Tá? Mas é bom lembrar que o Leonardo, além de tudo que ele fez, ele desenhou cenário e figurino para as peças de teatro. Mas vamos voltando aqui na frente no Nicola Sabatini. Ele precisava desse espaço fora do palco. Então, o que criou-se? Criou-se o palco italiano, que é o palco do teatro classicão, convencional, que é o teatro que a gente conhece hoje. Então, o que ele tem? Ele tem o proscênio, ele passa a ter essa boca de cena, não sei se vocês conseguem acompanhar o meu mouse, que é onde vai ficar a cortina. E nesse momento, eles criam a coxia, que é para as coisas saírem para o lado. Só que no teto existe uma infinidade de varas e de urdimentos e de varandas que a gente não vê. Os bastidores eram os bastidores, como eu falei, de madeira que seguravam os painéis, que depois vão dar origem às coxias, né? O fosso da orquestra, que era um primeiro momento onde se tocava ao vivo nas peças, então ficava aqui embaixo. As varas de palco. Então, dentro da caixa cênica, existem várias barras no teto, com roldanas, e essa tecnologia de roldana, que vem da tecnologia naval, então, para as coisas funcionarem. As varandas é onde os maquinistas ficam para poder operar isso tudo. Não sei se vocês já repararam, acho que todos aqui já se apresentaram no Teatro de Vila Velha, que quando a gente está no palco, a gente vê a varandinha deles ali, que é bem pequenininha, mas é onde eles sobem para... Cássia já subiu na varanda? Quando você foi fazer luz, já, né? Quando fez curso de luz no Glória, foi na varanda do Glória. Muito legal. E aqui está o esqueminha da peça. A ribalta, a gente fala luzes da ribalta, a ribalta é essa parte de baixo do palco, onde eram colocadas luzes aqui na frente para iluminar os atores. Tá? Então, vocês vão ter esse esquema aqui. Esse é o esquema do palco italiano e da sua importância, que a partir desse momento, esse palco vai ser desenvolvido. Ele é um palco até simples. A arquitetura do teatro vai ficando muito mais elaborada fora do palco do que dentro do palco, como era a romana, que eles faziam os cenários com uma arquitetura muito elaborada. Aqui ele não tem uma arquitetura tão elaborada, mas ele tem uma funcionalidade. Não quer dizer que a arquitetura não seja elaborada. A estética arquitetônica não é tão elaborada dentro do palco. Isso fica para as galerias, isso fica para as escadarias, para os tetos, para os vitrais maravilhosos que surgem daí. Voltamos aqui. E essa foi a contribuição italiana para o nosso teatro pós-Renascimento. Claro que tiveram outras coisas na Itália, e daqui a pouco a gente vai falar de outros autores italianos de épocas um pouco mais para frente. Mas nesse momento são as 3 coisas importantíssimas que aconteceram na Itália nesse período histórico. É a ópera, a comédia dell'arte e o palco italiano. São coisas que sobrevivem até hoje, né? E que mudaram o jeito de fazer teatro no mundo. Dúvidas, perguntas, questionamentos, sugestões? Então, alunos e alunas, essa foi a nossa aula sobre a Itália. Na próxima aula, vamos falar sobre o teatro na Inglaterra. E aí a gente vai falar sobre o teatro elisabetano e sobre o bardo, o incrível, o maravilhoso William Shakespeare, que eu já chego a me dar calafrio só de pensar em falar de Shakespeare para vocês em uma aula. Acho que eu vou pirar para falar dele em uma aula só, mas vai ser legal. Vamos dar o nosso grito de guerra, então? Todo mundo comigo?
Liguem os microfones, assustem os vizinhos e a família. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Merda! Vontade de dar um abraço depois de gritar merda. Gratidão por essa aula. Sempre preparar uma aula para vocês, para mim é uma oportunidade de aprender um pouco mais também, de compartilhar e de trocar isso com vocês. Então, eu fico sempre muito grata a cada aula que a gente faz. Um beijo grande, boa semana e vejo vocês nas aulas virtuais.